Alguns animais nascem com algo que os faz diferente dos outros, e quando isso acontece, pode ter certeza que vai demorar muito para se repetir. Hoje, nós vamos ver 10 animais que nascem apenas uma vez a cada 1000 anos. Décimo, cobra com pernas. Eu sei que parece impossível, mas na realidade aconteceu. Essa cobra tem pernas de verdade. É claro que ela conseguiu usá-las apropriadamente como uma modelo ou algo assim. David Martel estava conduzindo seus estudos universitários na Alemanha quando se deparou com uma coisa bastante estranha. Entre os fósseis havia um pequeno espécime de cobra. Martel ficou confuso, pois aparentemente cobras nunca haviam sido encontradas naquela área. Foi quando ele notou os 2 pares de pernas no esqueleto e teve certeza que nunca testemunhara isso antes. Cientistas já tinham encontrado muitos fósseis de cobras extintas, mas nenhuma delas tinha 4 pernas. De acordo com Martel, essa foi uma descoberta avassaladora. Ele guarda até hoje o fóssil de cobra com pernas, como um troféu de sua grande descoberta. Nono, cabra com rosto humano. Poucas coisas são mais bizarras do que animais com face humana ou vice-versa. Mas às vezes, apesar de sua aparência, essas criaturinhas se dão muito bem pelo nosso planeta. Essa cabra com rosto humano, por exemplo, foi sortuda o suficiente para nascer na Índia. Por que sortuda? Basicamente, ela foi adorada como uma divindade. A cabra incomum nasceu em Gujarat e imediatamente viralizou na internet. Tirando o rosto, o animal tinha feições típicas de uma cabra. Infelizmente, essa cabra humana não durou muito. Na verdade, ela viveu apenas por 10 minutos, o que, convenhamos, foi o suficiente para deixar um legado maior do que várias outras criaturas vivas. O que você consegue fazer em apenas 10 minutos? Essa cabra conseguiu ser adorada como um deus. Boa sorte tentando superar isso. Oitavo, cabra ciclope. Definitivamente, a Índia é o lugar na Terra onde as cabras são capazes de ser algo mais. Essa cabra pode não ser adorada como um deus, mas não é menos interessante por conta disso. Esse filhote de cabra superou todas as expectativas quando nasceu com um único olho no centro de seu rosto e sobreviveu para mostrar a história. Certo, ela não sobreviveu por muito tempo, morrendo apenas 8 dias depois, mas foram 8 dias a mais do que poderíamos esperar devido às circunstâncias. A cabra nasceu em uma vila na Índia e sofria de uma condição chamada ciclopia. Ciclopia é causada quando o cérebro em formação falha em se separar em 2 hemisférios. Essa condição pode ocorrer em quase qualquer criatura e geralmente vem acompanhada de outras deformidades. Nesse caso, a cabra não tinha cílios, pálpebras, uma orelha e vários dentes. Além disso, seu focinho era subdesenvolvido e sua mandíbula encurtada. Mas ninguém é perfeito, não é mesmo? Sétimo, girafa de pescoço torto. As girafas são inconfundíveis. Basta um olhar rápido no seu longo e notável pescoço para identificar o animal. Mas nem todas as girafas nasceram assim. Conheça Gemina, uma girafa de 3,6 metros, famosa por sua deformidade, um pescoço torto. Mas nem sempre foi assim. Quando ela nasceu no San Diego Wild Animal Park, o seu pescoço era reto, como o de qualquer girafa. Tudo foi normal durante os 3 primeiros anos de vida de Gemina, até que a sua condição começou a aparecer. Uma de suas vértebras começou a se projetar para fora do pescoço. Exames de raio-x mostraram uma curvatura de quase 90 graus entre suas vértebras C3 e C4. Mas cientistas e veterinários não foram capazes de explicar o motivo disso. Não havia sinal de fratura, ferimento ou qualquer outra lesão que poderia causar o problema. Surpreendentemente, Gemina é um dos poucos animais dessa lista que teve uma vida longa e próspera. Ela viveu por 22 anos e se tornou uma celebridade no zoológico. Afinal, quem não gostaria de ver uma girafa com o pescoço torto? Sexto,
gato de duas cabeças. Alguns diriam que, de certa forma, todos os gatos são duas caras, no sentido de que eles fingem te amar para conseguir conforto, mas na verdade não se importam muito com você. Porém, você já viu um gato literalmente duas caras? Conheça Frankie Louie, o famoso gato de duas caras que chocou a internet. O animal possuía uma condição bem rara, tornando improvável que qualquer animal que a tenha viverá por muito tempo. Frankie Louie, no entanto, quebrou todos os recordes de sobrevivência de um animal de duas caras. O animal conseguiu sobreviver por incríveis 15 anos, o que já é muito para um gato comum e bastante para um gato de duas caras. Essa resiliência o levou ao livro dos recordes como o mais longevo gato de duas caras da história. Isso se deu pois, de alguma forma, eles evitaram todo tipo de doenças e debilidades que afetam animais com a sua condição. Ninguém sabe exatamente o que causa com que um animal desenvolva duas caras. Porém, muito provavelmente se deve a alguma alteração genética. Apenas extensivos testes de DNA poderão dar um veredito final sobre a questão. Mas como a expectativa de vida desses animais é bem baixa, isso é muito difícil. Quinto, gafanhoto cor-de-rosa. Poucos pensamentos bons vêm de imaginarmos gafanhotos. Geralmente, eles são só coisinhas verdes que voam por aí devorando tudo e não conseguem ficar parados. Mas nem todos eles são verdes. Alguns são de um radiante, forte e quase cegante tom de rosa. Quando uma criança encontrou esse gafanhoto particular, seu pai passou um tempo dizendo o quão fofo a criatura era. Então, em algum momento, ele decidiu pesquisar a fundo sobre o gafanhoto cor-de-rosa. Foi quando percebeu o quão raro é a condição. A coloração rosa do gafanhoto é causada por uma mutação genética chamada eritrismo. A maioria dos especialistas acredita que os gafanhotos só são rosas por conta dessa mutação. No entanto, alguns pesquisadores dizem que algum dia essa foi uma condição que todos os gafanhotos tiveram. Porém, ela foi sendo erradicada pela evolução com o tempo, já que o rosa o tornava mais visível para predadores, e os gafanhotos verdes prevaleceram. Seja qual for a teoria que você escolher acreditar, não deixa de ser menos fascinante. Gafanhotos cor-de-rosa são extremamente raros e a chance de você notar um é baixa, ao menos é claro que você seja uma criança muito observadora. Quarto, grilo gigante. Preparem-se para conhecer uma nova criatura que você vai adorar ou detestar. Deve ser um ou outro, mas provavelmente não os dois. Essa é Veta, uma espécie de grilo gigante encontrado apenas na Nova Zelândia. O inseto é reconhecido como o maior do país, tendo sido relatado um espécime que pesava 70 gramas. Ao todo, existem 11 espécies de Veta, sendo 10 protegidas por lei devido ao seu risco de extinção. Isso se deve a outros mamíferos que são seus predadores. Então, as suas chances de encontrar uma veta na natureza são bem mínimas, ao menos que você se encontre em uma ilha da costa da Nova Zelândia. Nesse caso, suas chances são um pouco superiores que zero pelo menos. Se você foi um dos que achou a veta horripilante, não se preocupe, pois elas não são animais muito sociáveis. Isso significa que elas vão manter distância de humanos ou de qualquer outro animal. Terceiro, jacaré leucístico. Você achou que todos os jacarés fossem verdes cor de pântano? Como podemos ver, a paleta de cores da genética pode ser bem criativa às vezes. O jacaré leucístico foi descrito como de tirar o fôlego, fantasmagórico, espiritual e principalmente bonito. Embora só seja adequado usar bonito para um jacaré caso você esteja observando de longe. Ou então, a coisa pode ficar feia bem rápido. O jacaré branco possui uma condição chamada leucismo, que não é a mesma coisa que albinismo. Em jacarés, o leucismo confere um tom parcialmente claro e olhos azuis. Um jacaré branco e de olhos azuis parece que nem os animais escapam dos estereótipos no fim das contas, né?
Infelizmente, não há muitos desses para ver por aí. Isso acontece por uma razão bem fácil de adivinhar. Quando você é um jacaré verde escuro, há muitos lugares para se esconder e surpreender suas presas. Mas quando você é branco e reflete muito mais luz, aí as coisas não são tão fáceis. Segundo, porco de duas cabeças. Duas cabeças, dois focinhos e três olhos. Poderia ser uma besta da mitologia grega, mas é apenas um simpático porquinho rosa. O nome dela é Mara Clara e ela é um milagre do destino. Mara Clara foi a oitava e última de uma ninhada de uma fazenda em uma vila nas Filipinas. A mais surpresa com a situação foi a sua dona, a fazendeira Adelita da Lippe. Ela descreveu a porca como sortuda por ter nascido de uma forma tão única e especial, especialmente por ser tão saudável devido às circunstâncias. Tirando a sua aparência, Mara Clara não tem nada de diferente de outros porcos. Ambos os seus focinhos funcionam perfeitamente e as duas cabeças podem ser amamentadas. Não há nada de errado com ela a não ser a sua policefalia, que, segundo um veterinário, é o nome dessa condição. Animais com policefalia raramente duram muito por aqui, usualmente vivendo não mais do que algumas semanas. Porém, ao que sabemos, Mara Clara continuou vivendo uma feliz vida de porco por bastante tempo. Primeiro, cão Whippet Schwarzenegger. Chegou a hora de conhecer a líder da matilha, a lenda, o Arnold Schwarzenegger dos cachorros. Com isso eu quero dizer um cão musculoso, não um cão ator ou político. Embora essas outras ideias também sejam interessantes. Wendy é uma cachorra da raça Whippet que chocou o mundo em 2007 quando descobrimos que um cão pode ter 27 quilos de puro músculo. Graças a uma rara mutação genética, Wendy nasceu com uma condição que é conhecida como musculatura dupla. Isso faz com que os animais se tornem distintivamente mais musculosos. Ela tem a mesma altura de um outro Whippet, mas o dobro do peso. Os músculos do seu pescoço são tão rígidos que poderíamos confundir seu latido com o rugido de um leão. Vale lembrar que tudo isso, ainda que raro, é bem natural, ou seja, ela não teve que trabalhar por todos esses músculos. Wendy simplesmente nasceu assim, causando inveja em muitos atletas por aí. Qual desses animais você achou o mais extraordinário? Diga aí nos comentários.